Fala pessoal, eu sou o professor Fábio Araújo, sou professor de Física. E tu sabes o que eu ouço sempre? Ai, Física é muito difícil, professor, eu não consigo aprender Física. Até entendo alguma teoria, mas não consigo fazer exercício. Sabe qual é o problema muitas vezes? Não é na Física, é na matemática. E agora, bora fazer assim? Eu vou fazer uma sequência de vídeos para vocês, de matemática voltada para Física. Matemática aplicada à Física. Agora, você não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais desculpa. Tem que aprender Física, que vai saber o básico da matemática. Vamos tentar resgatar aquela base do ensino fundamental. E sempre aplicando na Física. Hoje mesmo, vamos fazer alguns exercíciozinhos de vestibular, trabalhando com duas ferramentas maravilhosas que nós usamos na Física, que é a razão e a proporção. Você já sabe o que é razão e proporção? Já sabe trabalhar com elas? Vamos ver? Vamos começar hoje. Mas antes de começar a aula, eu peço que você, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, ajude a levar a Física para mais pessoas. E dependendo do número de likes que tenho, dependendo do número de inscrições que tenho aqui, eu vou fazer muito mais vídeos para vocês. Tá bom? Então, vamos lá? Bora começar? O primeiro tópico que eu quero comentar contigo é a razão. O que é uma razão? Professor, o que é uma razão? Uma razão é olha lá, uma relação. Uma relação existente entre dois valores de uma determinada grandeza ou de dois números apenas. Então, o que eu quero que você entenda é que razão é uma relação. Te digo mais, na Física, 90% ou mais das equações físicas trabalham com razão, de alguma maneira. Trabalham com essa relação existente entre duas grandezas ou dois números qualquer. Vamos pegar um exemplozinho para você entender melhor do que eu estou falando? Vamos pegar aqui uma razão, vamos pegar uma relação de, 5 quartos, ou seja, 5 dividido por 4. Eu quero que você entenda o seguinte, toda razão ela é expressa pelo quociente, ou seja, pela divisão, A sobre B, ou seja, dois números, ou eu posso escrever como sendo A, dois pontinhos B, poderia ficar assim também isso aqui, ó, 5, dois pontinhos, 4, é a mesma coisa, ou ainda A para B, ou seja, 5 para 4. Eu poderia escrever a razão 5 quartos dessas três maneiras, basicamente. Eles iam querer dizer a mesma coisa, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte. 5 quartos. Legal. Isso aqui, o número de cima é o numerador e o número de baixo ele é chamado de denominador. Tudo bem, até aí você já sabe, né? Bacana. Esse 5 aqui, no caso da razão, ele é chamado de antecedente. Antecedente. Tá bom? É o antecedente. Já o número 4, que é o denominador, ele é chamado de consequente. Tá bom? Antecedente e consequente. Antecedente e consequente. É o chamado numerador e o denominador, tá bom? Numa razão. Então é muito comum, dentro de uma questão de cinemática, de uma questão de ondas, de uma questão de eletricidade, ele pedir para você qual a razão, olha lá, qual a razão entre duas grandezas, qual a razão entre a DDP e a corrente. Então a DDP seria o antecedente e a corrente o consequente. Qual a razão entre a corrente e a DDP? Aí agora é o contrário. Seria a corrente elétrica o meu antecedente e a DDP o meu consequente. Então você vai ler na ordem. Quando ele fala de um para outro, o primeiro é o antecedente e o segundo é o consequente. Você entendeu essa ideia? Entendeu bacana até aqui? Legal. Bora pegar aqui um exemplo, olha só. Bora
pensar aqui num exemplo. Você quer fazer curso de medicina. Aí eu não sei como é na sua cidade, aí no Brasil, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar um local hipotético, tá bom? Em um determinado local, em uma determinada universidade do Brasil, nós temos aí, sei lá, 150 vagas para medicina. Aleatório, tá bom? Tudo aleatório. São 150 vagas para medicina. É o que nós temos para medicina naquela universidade. Porém, as pessoas vão se inscrever e aí 1.500 pessoas, estou colocando números aleatórios só para você entender a ideia, 1.500 pessoas se inscrevem. Então eu tenho 1.500 alunos inscritos. Qual a razão? Qual a razão, candidato vaga? Qual a razão, candidato vaga? Bom, a razão, candidato, é o meu antecedente. Vaga é o consequente. Olha como eu pedi para você. Qual a razão, candidato, vaga? Então, candidato apareceu primeiro, é o meu antecedente. Vaga apareceu depois, é o meu consequente. Entendeu a ideia? Como é que eu faria, então, essa razão? Qual seria essa razão? Seria o candidato, número de candidatos, número de alunos, 1.500, dividido pelo número de vagas, 150. Ah, tá, Bruno, não acredito que era só isso. Estou te dizendo, rapaz. Aí aqui, olha, 1.500 dividido por 150, você pode cortar 0 com 0, 15 por 15 dá 1, sobrou 0, fica 10. Eita, pleura! 10 o quê? Candidatos por vaga. Ah, prof, então quer dizer que uma razão é uma divisão. Isso. Toda razão é uma divisão. É uma relação. Toda razão é uma divisão. É uma relação entre duas grandezas ou dois números. Nesse caso, eu criei uma relação entre candidatos e vagas. Você entendeu? De um curso de medicina de um local qualquer do Brasil. E isso vai se aplicar para todos os exemplos. Dentro da cinemática, MRU, movimento, retilíneo uniforme. Dentro da eletricidade, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Tá bom? Dentro, deixa eu ver, estudo dos gases, que nós vamos trabalhar a equação dos gases perfeitos. Mas lá nós já vamos pegar numa proporção, que é uma igualdade entre duas razões. A gente vai daqui a pouquinho comentar sobre isso. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Bora só fazer mais um exemplo aqui, só para a gente pensar no seguinte. Vamos pensar que numa escola, numa sala de aula, você tem, sei lá, não sei, vamos chutar aqui alguma coisa, 20 meninas. Você tem 20 meninas e tem 15, vai, pronto, 15 meninos. Um exemplo só, tá? 15 meninas e 15 meninos. É o total, é tudo que você tem na sala de aula. 15 meninas e 15 meninos. Eu posso criar uma relação? Posso. Aí eu vou pensar o seguinte, que relação eu posso fazer? Um monte de relação. Eu posso criar a relação do número de meninas em relação ao número de meninos. Olha como eu estou falando. Número de meninas em relação ao número de meninos. Então as meninas serão a antecedente e os meninos os consequentes, né? Os que vêm depois, tá bom? Então antecedentes e os consequentes. Então vamos lá. Por exemplo aqui, ó, número de meninas seria 20, número de meninos seria 15. Então eu posso simplificar isso aqui, se eu quisesse simplificar, dividido em cima por 5 daria 4. Embaixo por 5 daria 3. Então, 4 terços. Tá bom? 4 terços. Então, teria 4 meninas para 3 meninos. Essa seria a minha relação. A minha relação seria de 4 meninas para 3 meninos. Professor, e se eu quisesse uma relação do número de meninos em relação ao número de meninas? É a mesma coisa? Não. Não, porque eu mudei o antecedente. Eu mudei o consequente, tá bom? Então vamos colocar o contrário, que era o número de meninos em relação ao número de meninas. Então ficaria 15
dividido por 20. Ah, então eu tenho que seguir a ordem. A ordem que a questão te der, a ordem que o exemplo te fornecer. Não vai ser da tua cabeça, porque tu não é doido de fazer da tua cabeça. Então, como é que vai ficar isso aqui? Simplificando, isso vai dar 3/4. Repara que aqui eu posso dizer que eu tenho 3 meninos para cada 4 meninas. Entendeu? Na proporção? Entendeu a proporção? A razão? Né? A razão, a divisão entre elas. Eu poderia criar também uma relação do número total de meninas em relação ao número total de alunos. Poderia? Poderia. Meninas em função do número total de alunos. Como é que ficaria? Ficaria meninas, que é 20, número total de alunos. Total é 20 mais 15, 35. Eu poderia simplificar isso daqui, dividir em cima e embaixo de novo por 5, daria 4, aqui daria 7. Né? Dividido em cima e embaixo por 5, tá? O que eu estou fazendo aqui é dividir por 5, só para simplificar. Dividido por 5, dividido por 5, só para simplificar, tá bom? O que significa isso? Que a cada 7 alunos, 4 são meninos. Entendeu? A cada 7 alunos, 4 são meninos. Essa é a relação que existe. Então, assim, é uma coisa bem interessante saber trabalhar com a razão e, principalmente, saber entender a razão, que é uma igualdade entre... é uma relação entre duas grandezas, tá bom? Entre dois números, é uma relação. Eu vou ver o... Agora, essas grandezas podem ou não ter a mesma unidade. Aqui, por exemplo, o candidato vaga e aluno, são coisas diferentes. Eu poderia criar uma relação entre lados de um quadrado, de um retângulo, poderia, sem problema, achando o perímetro, aí já seria uma questão mais voltada para a matemática. Eu teria a mesma unidade, tudo bem, beleza, mas nem sempre eu vou trabalhar com a mesma unidade, tá bom? Nem sempre. Bora ver como é que isso vai funcionar na física propriamente dita? Bora ver? Dá uma olhadinha nessa questão aqui. Professor, isso se encaixa onde? Vamos dar uma olhadinha nesta questão de física, que foi do Enem Libras 2017. Ele diz assim, ó. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma das formas de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografia os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. No princípio, o princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo. Tudo bem, bacana, legal, bacana. Ele fala o seguinte, ó. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. No caso de um automóvel que trafega com velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é bacana. Presta atenção. Ele vai ter que reconhecer pelo sensor, né? Então ele vai me reconhecer aqui o meu carro pelo sensor. O carro vai ter que passar pelo sensor. Malandramente, a questão te dá um espaço grande aqui, meio metro entre os sensores, depois me dá mais 0,75 metros. Veja, esse 0,75 metros não vai servir para nada. É a posição em que o automóvel vai ser fotografado, mas ele não vai servir para nada. O que vai interessar é ele passar pelo sensor. Entendestes? Aqui é só o local em que ele vai ser fotografado. Então, para mim, a questão isso não interessa nada. O que me interessa é criar uma relação entre a distância entre o sensor... Peraí, professor, distância entre sensor. Distância entre sensor, professor, é tipo ΔS, né, professor? É tipo ΔS. Distância, espaço. E o tempo que ele vai demorar para percorrer esse espaço. Ah, então, peraí, professor, eu vou criar uma relação. Eu já sei que isso é uma razão, eu já sei que isso é uma divisão entre o espaço. É isso, professor? É a distância. E o tempo para isso?
Prof do céu, eu já vi esse negócio em algum lugar na minha vida. Deixa eu pensar. Espaço pelo tempo, eu já vi esse negócio. É a velocidade. Menino, não é que eu descobri a velocidade? Estou te falando. Pela matemática você descobriu. Matemática básica, doido. Você descobriu a velocidade. Velocidade, espaço pelo tempo. Então a velocidade é uma razão, é uma razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer aquele espaço. Caraca, faz sentido. Pois é, tô te falando, isso é fácil. Tô te falando. E aí? E aí que é só fazer a conta. Qual é o espaço que ele vai ter que percorrer? Ah, é meio, né? É 0,5, é meio metro. É o espaço que ele vai percorrer. É meio metro. 0,5. Entendeste? Dividido pelo tempo, que é o que eu quero saber o tempo. Isso é igual a velocidade. Qual é a velocidade? Aqui, veja bem, aqui tem um detalhe. Aqui tem um detalhe importante. Repara que ele me deu a velocidade em quilômetro por hora. Percebeu? Aquele por é uma divisão, é uma razão, quilômetro por hora. Só que o tempo ele quer em segundos, então eu vou ter que transformar isso, não vai ter jeito, né? Para eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Se você não lembra disso, eu vou colocar aqui um link, tá? Aqui em cima, embaixo, em algum lugar aqui da tela, vai aparecer um link, se não no final do vídeo, vai aparecer um link que vai te direcionar para uma aula de velocidade média. Lá eu explico direitinho por que 3,6, como é que se calcula a velocidade média. Assiste lá que é bem legal, tá bom? Então eu posso dizer que a velocidade seria o 60 dividido por 3,6 metros por segundo. Então eu posso substituir assim, não tem problema. 60 dividido por 3,6. Sem problema nenhum, tá bom? Poderia fazer isso sem problema nenhum. Bom, agora, se você quiser, é só multiplicar cruzado, tá bom? Tá bom? Aí você multiplica cruzado e você vai ter um tempo correspondente a... Se você fizer a continha, você vai encontrar 0,03 segundos. Ah, tá. Mas vem cá, 0,03 segundos, você concorda comigo que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 segundos? Concorda? Em notação científica seria isso? Tem uma aula também aqui no canal sobre notação científica e ordem de grandeza, tá bom? Dá uma olhadinha lá, vai valer a pena, eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Tranquilo, professor? E aí? Só que não tem resposta. Não, calma. Não tem resposta porque está em segundo. Eu quero em milissegundos. Ah, e eu espero que você lembre que o milissegundos corresponde a 10 elevado a menos 3 segundos. Então você vai ter que transformar 10 a menos 2 em 10 a menos 3. E como é que eu faço isso, professor? Basta acrescentar um zero do lado do 3, vai ficar 30. Só que veja, isso aqui é chamado de mantissa, né? Esse número na frente da potência. A mantissa na notação científica, é a mantissa. Se eu aumentar a mantissa, se eu aumentar o número da frente, obrigatoriamente eu tenho que diminuir o expoente. Então aqui vai ficar assim, ó, 30, aumentei a mantissa a um zero. Vezes 10, eu vou ter que diminuir o meu expoente 1. Um zero também, ó, uma unidade. Eu vou diminuir. Então vai para menos 3. Ei, doido, se tu falaste menos 1, tu tá doido? Tu é? Quero saber se tu tá doido, tu. É claro que não pode ser menos 1, porque menos 1 é maior que menos 2. Veja, 1 é menor do que 2, mas menos 1 é maior que menos 2. E não vai perder para a potência. Vou fazer um vídeo de potência para ti, relaxa aí. Segundos. Mas eu sei que 10 a menos 3 é o mili. Então aqui é o milissegundo. Então minha resposta é 30 milissegundos. Letra C. Foi fácil, não foi? Você está vendo? Nós conseguimos descobrir a velocidade apenas usando o conceito de razão. Apenas usando o conceito de razão. Legal, né? Bacana? Vamos continuar então? Então vamos lá, vamos continuar.
Vamos falar da proporção agora. O que seria a proporção, professor? A proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Ou mais, né? Duas ou mais razões. É quando eu pego duas ou mais razões e igualo, sei lá, aqui. A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a E sobre F, sei lá, estou inventando. Mas tudo isso, como é uma igualdade, isso é igual a K. Ei, professor, peraí, professor, o que K é esse? Não, calma. Como isso aqui é tudo uma igualdade, esse K, ele é a gente chama de constante, CTE, que significa constante, de proporcionalidade. Proporcionalidade. Tá. Então, peraí. Então quer dizer que, professor, quando eu faço uma igualdade entre duas razões, uma proporção, então eu consigo fazer o quanto um é maior ou menor do que o outro? Isso. Ainda te digo mais. Eu crio uma proporção entre eles. Aí eu vou poder saber se eles são diretamente ou inversamente proporcionais. Já saquei. Então, por exemplo, professor, eu poderia criar uma relação AB com K. É isso? Tipo assim. A sobre B, números qualquer, isso é igual a uma constante de proporcionalidade. Isso quer dizer, então, professor, peraí, deixa eu pensar. Eu posso passar o B para o outro lado, então eu posso dizer que A é igual a K vezes B. É isso? É isso. Peraí, professor, mas se essa é uma constante de proporcionalidade, então eu posso dizer que o A e o B são, tipo, diretamente proporcionais? Os dois ficaram em cima agora, do lado do K? Pode. Ou seja, na medida que o A aumenta, o B também aumenta. Eles são proporcionais, entendeu? Há uma proporcionalidade entre eles. Aí, professor, não entende isso? Não, calma, vou te dar um exemplo aqui. Vamos pegar aquilo que nós já vimos ainda agora, velocidade. Velocidade é o ΔS, não foi isso? Vimos ainda agora, sobre ΔT, sim ou não? Sim. Veja, eu te disse que a razão era entre espaço e tempo. Lembra disso? Na questão anterior? Razão, espaço e tempo. Ali está a razão. E o V? O V seria, no movimento uniforme, seria a minha constante de proporcionalidade. Porque se eu passar o tempo para lá multiplicando, eu poderia dizer que o ΔS era igual a velocidade vezes o tempo. A velocidade é a minha constante de proporcionalidade. Então eu posso dizer o seguinte, que quanto maior o tempo de movimento, maior o espaço que eu vou percorrer. Quanto mais tempo eu andar, mais espaço eu vou me movimentar também. Então quer dizer, professor, que para eu ir mais longe, eu gasto mais tempo? Sim, claro. São grandezas diretamente proporcionais. Isso se aplica em outras partes da física? Claro. Em termologia, em ondulatória, em eletricidade, em dinâmica, em estática. Tá bom? Outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo de proporcionalidade? Vamos lá? Envolvendo essa constante de proporcionalidade, essa equação aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Essa equaçãozinha aqui, ó. F igual a M vezes A. Você já ouviu essa equação aqui? Segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. O que isso significa? Massa é quantidade de matéria. Tá. Então massa é constante. É mesmo, professor, é constante. Olha, se a massa é constante, então F e A são proporcionais. Exato. E são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que na medida que eu aumento a força, eu aumento a aceleração. E é essa a segunda lei de Newton. Para com essa história de dizer que segunda lei de Newton é F igual a M vezes A. Força igual a massa vezes aceleração. Para com isso, rapaz. Para com isso. Não é essa a segunda lei. Isso é expressão matemática. A segunda lei de Newton diz que a aceleração que um corpo adquire é proporcional à força que lhe é aplicada. Logo, a massa, que é quantidade de matéria,
Massa é constante, é a constante de proporcionalidade. Você entendeu? Um outro exemplo, vamos lá, força elástica, pronto, força elástica é o Fel, força elástica é Kx. Lembra quando você era criança e você era feliz, Cachucha, F igual a Kx. O K é a minha constante de proporcionalidade. Na verdade, é o nome do K mesmo, né? O que é o K? É a constante elástica da mola. Constante elástica da mola. O K sendo constante, então força elástica e o deslocamento, a deformação da mola, são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto maior a força elástica que eu aplicar na mola, mais ela vai estender, mais ela vai esticar, maior vai ser a deformação. São grandezas diretamente proporcionais. Agora você entende o que é proporcional? A proporcionalidade é uma igualdade entre duas razões, duas ou mais razões. A proporcionalidade é você criar uma relação, porque a razão é uma relação. Concorda comigo? A razão é uma relação. Então, se a proporção é uma igualdade entre razões, é criar também uma relação entre números ou entre grandezas. Aí eu vou saber se são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Show de bola! Vamos pegar um exemplozinho que caiu na prova do Enem pra gente resolver? Bora ver se vai dar certo? Dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Enem também 2017. Foi uma questão de eletrodinâmica, muita gente ficou, meu Deus, eu não sei nem por onde começar, que questão difícil, ó céus, ó vida. E não era para fazer nada disso, não era para ficar preocupado com ela, era uma questão simples. Tá bom? Vamos lá? Então, peraí, olha só. Aí a questão fala o seguinte, ó. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. A polianilina, quase não sai, é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica normal quadruplicado. Ah, tá, então olha lá. A resistência elétrica normal é quadruplicada quando exposta a alta concentração de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? É aquele que tem resistência constante. Resistência constante. Ah, o professor Fábio falou que negócio de constante, então já sei que vai ter uma proporcionalidade aí. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de alta concentração de amônia em ohms é igual a quanto? Tudo bem, aqui eu tenho corrente elétrica, aqui eu tenho DDP. Tá legal, mas olha só, presta atenção. A primeira lei de Ohm diz que, coloca aqui, ó. Vamos chamar de Rzinho, R minúsculo, só para dar a diferença, tá bom? A resistência elétrica é a razão entre a DDP e a corrente elétrica. Essa é a primeira lei de Ohm. Ela diz o seguinte: mantendo-se a resistência constante, a DDP e a corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. É isso que ela diz. Mantendo-se a resistência constante, ao aumentar a DDP, a corrente elétrica do circuito aumenta. É isso que a primeira lei de Ohm fala. E é exatamente o que o gráfico está mostrando. Nota que esse pessoal é bem malandrinho. Colocaram a DDP na horizontal, colocaram a corrente na vertical. E aí o aluno que é desatento poderia cair, poderia vacilar. Mas você não vai vacilar. Aqui você vai perceber o seguinte, a DDP está na horizontal. Perceba, na medida que a DDP aumenta, a corrente elétrica também aumenta. Meu filho, se são diretamente proporcionais, não importa o ponto que você vai pegar para o estudo. A razão vai ser sempre a mesma. A razão, a divisão, a proporção vai me dar sempre um valor constante. Então não importa, professor? Não importa.
Aonde quer que você coloque, pegue os valores, você vai encontrar o mesmo resultado. Eu vou pegar um valor aleatório, que eu acho mais simples, vou pegar isso aqui. Ó. Se você pegar qualquer um outro valor de DDP, tu vai encontrar o mesmo resultado. Pode escolher o valor que você quiser. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Rzinho igual a DDP 1 volt sobre, cuidado com a corrente. Eu vou ter que pegar a corrente correspondente a essa DDP. Que vale quanto? Vale 2. Só que cuidado, é 2 micro, que é 10 a menos 6. Então a corrente vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ah, tá. Então, professor, Rzinho é igual a 1 dividido por 2 é 0,5. É meio. Tudo bem? Esse 10 a menos 6, todo mundo já sabe como é que faz isso aqui, né? Mas vamos ter uma aula específica de potência. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê um likezinho. Quanto mais like tiver, mais vídeo eu vou fazendo para vocês. E aí vamos aprendendo a física de uma maneira tranquila, suave. Você passa para cima a potência, mas não te esquece que quando passa para cima, muda o sinal. Muda o sinal do expoente. Ei, não vai te esquecer do sinal, hein, doido? Então aqui vai dar meio vezes 10 elevado a menos... mais 6. Meio vezes 10 elevado a mais 6. Não precisa colocar o mais, tá? Eu vou até tirar, não precisa colocar o mais. Se quiser, não tem problema, mas não precisa. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. E aí? E aí que o cara faz o seguinte, olha, isso aqui não está em notação científica, ajeita isso. Como eu te falei, tem aqui uma aula no canal sobre notação científica, ordem de grandeza. Colocando isso em notação científica, eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita, então vai aumentar a mantissa, vai ficar 5. Logo, eu vou ter que diminuir o expoente. Aumentou a mantissa, diminui o expoente. Diminuiu a mantissa, aumenta o expoente. Sempre. Então vai ficar 10 elevado a quinta ohms. Aí o cara vai lá, professor, só isso? Menino, tô te dizendo. Aí o cara vai lá e marca a letra D de dado. Aí sai feliz. Pega! Pega! Eu sou safo! Você levou o farelo, isso sim. Por quê? Porque não é essa a tua resposta. O que ele está querendo... Tudo bem, você achou a resistência, mas ele está dizendo que essa polianina, ela aumenta, ela quadruplica, ela aumenta 4 vezes quando expostas em grande concentração. É aí que está a merda. E ele quer justamente em altas concentrações. Essa é a resistência normal dela, mas ela aumenta 4 vezes. Ah, tá, professor, eu tinha que fazer isso. Então a resistência que ele quer, vou chamar de Rzão para dizer que aumentou, é 4 vezes a resistência normal dela. Então Rzão, que é a resistência que ele quer, é 4 vezes 5 vezes 10 elevado à quinta. 4 vezes 5 até ontem era 20. Vezes 10 elevado à quinta. Tem que passar para a notação científica. Então R, eu vou ter que andar agora com a vírgula para a esquerda. Então vai dar 2, porque a mantissa não pode começar com 0, nem pode ser 10 ou qualquer número maior que 10. Então 2 vezes 10, olha o que eu fiz. A mantissa diminuiu, era 20, passou para 2. Tive que andar com a vírgula porque a mantissa não pode começar com 0, nem pode ser 10 ou qualquer número maior que 10. Eu tive que andar com a vírgula uma casa. Se a mantissa diminui, o que acontece com o expoente? Aumenta. É sempre assim. É sempre assim. Mantissa aumentou, expoente diminui. Mantissa diminuiu, expoente aumenta. Nesse caso, o expoente vai aumentar uma unidade. Era 5, passa para 6. 2 vezes 10 a sexta. Esse meu ombro ficou horrível. 2 vezes 10 elevado a sexta ohms. Ohms. Ohm. Agora sim, doidinho, me daria como resposta a letra E de espertinho. E aí, gostou dessa aula? Já deu like? Não vai te esquecer, cara, tá acabando a aula. Dá logo like, chuva de like.
compartilha com os amigos. Manda, vai lá no canal do Fábio, tem muita coisa. Tem muita aula boa para você. E vai ter muito mais. Beijo, até a próxima.